Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 21 de fevereiro, e antes que eu comece a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando então pelo dólar, setup das linhas, a gente vê que o preço abriu nessa região, não testou, ficou por muito tempo aqui sem testar e eu acabei vendo agora que testou bem no fim, quase no fim do dia, 16 horas, 4 horas da tarde, na linha superior. Deixa eu ver se teria dado tempo pelo menos de uma parcial, mas que bom, tocou aqui. Mas, no geral, um mercadinho bem chatinho hoje, demorando para buscar essas regiões da linha. Já em relação à regra de coloração, a primeira cor a gente não faz nada, quando trocou de cor era quase 3 horas da tarde, aqui teria andado pelo menos um bloco, né, se pensasse por scalp, mas scalp no dólar não vale a pena, na regra de coloração, e o máximo que chegou nessa troca de cor aqui foram quase 8 pontinhos. Já em relação ao índice, o índice, por ter tido um mercado bem mais travado, né? A gente teve mais ruídos, é normal que isso aconteça. A primeira cor a gente não faz nada. Quando trocou de cor, se pensasse em compra, teria estopado. A venda pelo menos andou mais aqui. A compra estopou de novo. A venda andou alguns pontinhos. A compra andou alguns aqui. A venda também. Compra estopou. A venda alguns pontos. Compra estopou. Venda andou aqui mais pontos. E a compra aqui até o fim do dia também chegou a andar. Então, teve muita operação hoje se fosse entrar pelo Renko, porque o mercado é extremamente travado. Já em relação ao gráfico temporal de candle, 5 minutos, dólar que a gente teve, lembrando, né, de ontem, nós tivemos um dia ontem de tendência na parte da manhã e depois ficou travado. Travado com a média 9, 20, 50 sem tendência. A 80 e a 200 eram as únicas, né, que tinham poder ainda para demonstrar força. Essa região que o preço tinha fechado estava bem próximo de Kelt, né? Também é uma presença de força compradora de um candle forte que teve de compra aqui do payroll, dia 2 de fevereiro. Então, era uma região de força compradora. Tanto é que o preço hoje não conseguiu cair por causa dessa região. Mas aqui, então, só a média 80 e as 200. E aí o preço abriu dentro desse range, desse canal de baixa que estava formando no dia anterior. Tenho aqui desenhado o canalzinho de baixa, então. Primeiro candle de rejeição. O segundo já testa a média 80. A reação do 80 foi jogar o preço para baixo. Faz um pullback na média de 9. Posso considerar que é um pullback da 9? Acho ainda precoce, porque a média 9 ela acabou de ser cruzada aqui no movimento. Diferente de ontem, né? Então aqui nós tivemos o cruzamento. Então este candle 4 passou o preço para baixo da média 9. Aí isso aqui já considera que é pullback da média 9 muito recente. Ontem já foi diferente. Ontem o primeiro candle do dia já passou para baixo da média 9. E aí o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ficou abaixo dela e fez pullback. Agora aqui, não. Aqui é recente, logo depois do cruzamento. Então nada de vendas aqui. E estava em canalzinho, né? E acabou respeitando a LT do canal. Preço volta. Busca a região da LT do canal da parte superior. Nada a ser feito. Médias sem tendência aqui. Só 80 então. Tentando demonstrar a força. O preço cai no canal. Renova fundo. Rompimento falso desse fundo. Volta. Mais um candle aqui forte. Já tinha abrido as ações, né? E as ações estavam
ok, movimento ok, o índice travado, dólar travado. Aqui nada a ser feito, muita volatilidade a respeito das sombras, né? Sombra, 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 sombra. Então, sem definição de direção, muito robô atuando e pouca agressão. A gente vê o tanto de candle que testou essa região de máxima e essa região de mínima. Parece que congestionou aqui de novo. Até esse momento, máxima e mínima tinham 12 pontos. 12 pontos não é nada. O preço acaba acumulando para romper a média 80. Rompeu a média 80. Essa hora eu já não estava na frente da tela. Até a Amanda mandou mensagem achando que só porque eu saí ia criar tendência, mas não, você foi enganada pelo dólar, Amanda. E o preço rompeu a máxima e teve esse candle aqui de rompimento da máxima, porém ele fechou bem próximo da máxima. E aí acabou sendo um rompimento falso e voltou tudo de novo. E aqui rompeu o canal de baixa. Rompeu o canal de baixa para formar o quê? Agora é lateralidade. Então, a gente teve o rompimento desse canal, dessas duas linhas azuis, e aí depois começou a formar uma grande lateralidade. O preço respeita o fundo da lateralidade, volta, testa a máxima da lateralidade e acabou tendo um rompimento aqui, influenciado muito pela proximidade da hora, né, que teve discurso hoje do FONC, eu acho que às 3 horas da tarde, foi essa barra aqui dessa volatilidade. Essa barra aqui eu tenho que considerar retração do dia anterior, então topo, fundo aqui, 50% testado, volatilidade. Beleza, faz um pullback na média de 9, vou entrar na compra? Não, alguns critérios aqui importantes para não entrar na compra e região da média 200. Poderia ser rompimento falso e estava tendo gap entre candles. O preço até que dá sinal de que ia subir, porém tinha notícia também importante, nem é bem notícia, uma ata, né? Um documento que ia sair às 4 horas da tarde, importante, da última reunião que teve da decisão da taxa de juros dos Estados Unidos. E aí teve essa volatilidade aqui de romper máxima, voltar e engolfar os candles anteriores. Faz um pullback na média 20, mas aqui eu não vejo mais o que ser feito. Candles pequenos, sem muito volume, gap entre candles, muita sombra. Quebra a média 9 e volta para a região da média 200, formando aqui bem no final do dia um possível triângulo descendente, mas se for olhar da máxima até a mínima, aqui a gente teve 23 pontos no máximo. Pouca coisa, tá? Não, na verdade aqui do fundo, 25 pontos. Pouca coisa. O range voltou a ficar curto. Achei que ontem ia começar alguns dias aí de tendência com bons pontos, porque ontem andou mais. Só que hoje voltou a ficar esse lenga-lenga todo aqui. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flow de Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao mini índice que a gente teve, comentei ontem, deixa eu até ver se eu já tiro essa LT aqui. Não, vou deixar por enquanto. Comentei que tinha fechado de forma esticada, apesar que não teve o setup do IFR claramente ativo, né? Quase chegou a fechar acima na sobrecompra, só tocou. E aí o preço hoje já abriu com um gapzinho de exaustão. Porque o movimento estava esticado, só que esse gap de exaustão de hoje, ele também foi um gap importante porque abriu abaixo das médias, cruzou todas as médias aqui e abriu próximo dessa região, desse suporte aqui, dessa lateralidade de ontem. O importante desse tipo de gap é um gap de exaustão e gap dinâmico aqui também, pelo cruzamento das médias. E que a gente pode ver como cenário, que as médias podem servir como movimento para jogar o preço para baixo. Perigo, média 200, a 200 estava relevante, beleza. Primeiro candle de um candle de rejeição, segundo também, terceiro também. Setup da VWAP cabe aqui? Não, porque se eu quero setup da VWAP eu tenho que pensar em vendas. E a VWAP está demonstrando força compradora. E aí, filtrando pelo 2 minutos, até comentei que poderia ser gatilho aqui, pelo novo setup que eu vou apresentar, mas teria dado stop, que seria venda nesse candle 11, com stop aqui na máxima, risco retorno para fazer parcial 1 para 1. E aí não chegou, tá? Não chegou aqui na parcial 1 para 1, o preço não queria romper de jeito nenhum essa região deste fundo aqui, ficou travando, faz um pullback na média 9, até deu a
pensar que poderia continuar a queda nessa barra 10 aqui, mas não continuou a cair, e aí o movimento voltou. Poderia pensar talvez em trade de fraqueza da média de 9 aqui? Acho perigoso porque nesse momento o mercado está mais travado do que em tendência, porque eu precisava de tendência aqui para pensar em algo para voltar. Então, está dentro do primeiro candle. Poderia ficar dentro do primeiro candle e travado aqui. Então, não vejo compras, mas por enquanto aquela operação não teria estopado. Só foi estopado na abertura das ações, que essa barra enorme que teve aqui de volatilidade, que cruzou todas as médias e hoje o 61 de Fibogap acabou respeitando, tá? Ontem eu cheguei a fazer uma venda pensando na mesma coisa de 61, né? O movimento ontem foi a mesma coisa no início, só não foi no fim do dia, de abrir com gap de baixa, esse tipo do gap dinâmico, ficar travado e aí a abertura do avista jogar para cima. Eu fiz uma venda no 61, ontem rompeu, foi um dia de tendência, hoje não. Hoje foi um dia que travou esse 61 aqui. Vou pensar em contra-tendência já direto pelo 2. Eu precisava de uns contextos melhores, porque ainda era efeito da primeira barra de 10 horas. Mas o preço teve volatilidade, voltou e foi testar o fundo do dia. Achei até que fosse romper fundo. Não rompeu, trollou de novo, o fluxo estava bem doido. Trollou de novo, médias aqui completamente agora emboladas, nada a ser feito, testa máxima, não rompe máxima, volta, e aqui começa a fazer fundos mais altos. E aqui começa a fazer topos mais altos também. E aí esse candle testa o ajuste, não vai buscar o gap, o fechamento do gap, e aí volta. Aí parece que, pode ser que esteja criando uma tendência para romper média 200. Acho precoce esse movimento, pode ser rompimento falso. Rompeu o canalzinho de alta? Rompeu, mas nós temos aqui possível lateralidade. E não conseguiu romper a lateralidade. Pullback aqui sem gatilho de venda, médias ainda sem tendência, volta, testa máxima do dia e confirma aqui pra gente um mercado lateral que antes tinha apenas um canalzinho, né? Canal de alta e agora o mercado lateral com ontem. E aí o preço fica nesse zigue-zague, média 200 cada vez mais se aproximando aqui, até que faz o rompimento da média 200. Geralmente com esse rompimento aqui e essa lerdeza que foi, pode ser rompimento falso. Acabou sendo, o preço voltou para cima, voltou para a lateralidade, teve volatilidade aqui às 16 horas com a ata do FONC, fez pullback, não vejo como gatilho, trava de novo no topo, e aí no fim do dia tem uma tentativa de rompimento do caixote, fechamento do gap, só que foi o último candle que teve esse rompimento. Então, acho que é precoce eu falar que o rompimento da lateralidade foi realmente feita, porque foi o último candle, na verdade, que teve essa distância. Pode ser que amanhã abra com gap de baixo e volte para essa região da lateralidade aqui. Então, sinceramente, no geral, a oportunidade que eu vi que está sendo estudada ainda de venda aqui neste dia foi estopada. E depois até vi o 61 aqui, mas eu precisava de mais contexto. É um movimento posterior um pouco das ações abrindo, poderia ter volatilidade e voltar para cima igual ontem. Nada depois, aqui eu não vejo também pullback para pensar em rompimento da média de 200, porque o trap zone ia começar aqui. A 200 acabou atraindo o preço de novo para cima. E no fim do dia, pensar no 107 como gatilho, o problema é que era fim do dia, né? Se fosse pensar no 107 como gatilho de pré-tendência. Que pena. Fim do dia aqui. Aqui esse candle fechava às 17h55. E muitas corretoras estopam a pessoa compulsoriamente às 18h20 ou 18h25. Então não tinha muito tempo aqui de operação. Mas acabou indo o movimento. Este candle aqui, lembrando que é o candle do leilão, não tem como operar ele. Então, no máximo que a pessoa poderia ter pegado era esses pontinhos aqui, 120 pontos no máximo. Isso aqui não se opera, tá? Então, no índice hoje, no geral, bem chatinho. Mais um dia aí, né, comprovando essa frase. Depois de grandes tendências, o mercado tende a ficar travado. E por quê? Porque, por exemplo, se for para continuar subindo, igual eu falei ontem, não é interessante que suba de forma esticada, tem que fazer um respiro, né? Acumular um pouquinho antes para depois explodir de novo. Então, ontem, no final do dia e hoje, foi um movimento para acumular, testou média 200, isso aqui é a reação da 200, ótimo. Se continuar a subida, olha como que o canal de Keltner agora está afastado de novo. Porque ontem o canal de Keltner estava próximo do movimento, aí ficou travado para Keltner afastar, e se continuar a subir, tem afastamento aqui do Keltner para fazer o movimento de alta sem o impedimento desse indicador. Em relação à macroeconomia que nós tínhamos hoje,
Vou falar depois do fluxo, importante ressaltar, né? Movimento bem travado hoje. Mas macroeconomia também estava estranho. Então, antes da abertura do pregão, índices asiáticos estavam divergentes, tá? Mais um dia divergente. Hang Seng e Xangai subindo forte. Porém, minério de ferro estava caindo forte, tá? Então é importante já ressaltar aqui da commodity do minério de ferro caindo mais aí hoje. Índices europeus estavam em alta. Juros americanos estavam caindo. Tínhamos aqui petróleo em queda no momento, na hora da abertura, porque depois virou durante o dia. DXY no zero e o S&P em leve queda. Então, no geral, mais um dia divergente aqui em algumas partes, porque China estava subindo, Hang Seng e Xangai, o índice, mas o minério de ferro, que puxa muita Vale, estava caindo mais um dia bem forte. E isso poderia puxar Vale como estava puxando no início do dia, tá? Índices europeus estavam subindo, mas é um fator local lá. Juros americanos estavam caindo, poderia jogar dólar para baixo. E o DXY estava tranquilo, poderia também manter o dólar assim, quieto, sem subir, mas também com mais possibilidade de cair. Mas, no geral, eu comentei, né, que o movimento ontem foi de super tendência e dia após super tendência tende a ficar travado. E o dia hoje ia girar em torno de Brasil? Não. Europa, Ásia? Não. O dia estava girando em torno de uma bendita empresa dos Estados Unidos, a NVIDIA, que o resultado ia sair hoje, e ela que está carregando nas costas o movimento dos índices americanos, porque o resto do mundo está um caos desde que o ano começou aí. Alguns até que não, né? Índices europeus batendo recorde, máxima histórica, mas é igual essa imagenzinha aqui que eu vi, ó. Aqui, ó, carregando. NVIDIA carregando as bolsas mundiais, porque a situação não tá bonita, não. Os juros americanos aí vai se manter por mais tempo, mas o S&P não para de subir. Se for ver, o S&P está sendo carregado por setor de tecnologia, principalmente pela NVIDIA. E se a NVIDIA sair com resultado bom como veio hoje, tudo acima do esperado, né? Todo mundo já pensava que poderia vir bem acima do esperado. Aí o pós-mercado, né? Houve fechamento, o pós-mercado já está aqui quase 9% de alta. Então amanhã vai ser mais um dia que vai girar em torno do movimento dessa bendita empresa aqui, tá? Nas aberturas. Talvez o volume vai ser direcionado, o foco vai ser só o S&P, movimento, na verdade, índice americano, a gente talvez não vai ter muito volume aqui, então vai ser reflexo muito desse movimento da empresa nesses próximos dias. Por quê? Os juros americanos estão subindo, e igual a imagem aqui, carregando nas costas. E o movimento do S&P, se for olhar pelo mensal, a gente tem aqui alta, 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 não para de subir, carregado pelo movimento da NVIDIA. Setor de tecnologia no geral, mas o que mais está puxando é NVIDIA. A questão pelos juros que estão fortes, geralmente juros em alta, é bolsa para baixo. Só que o relatório das empresas estão vindo muito bom, e aí é difícil, né, de ter índice para baixo com relatórios bons. Então, enquanto estiver assim, com o relatório das empresas bom, o índice deve permanecer nessa condição de ficar rompendo máximas e máximas. Mas ter atenção, tá? Porque tem gente que especula até que pode ser uma bolha, que na hora que a situação começar a reverter... E outra, setor de tecnologia é um setor sensível. Ele é muito afetado pela condição econômica que está girando o mundo, tá? Principalmente a questão da demanda. Imagina, não tem demanda, e aí setor de tecnologia que vive pela demanda. Se não tem demanda, acaba que o preço da oferta cai. E aí despenca. O setor de tecnologia sofre bastante com alguns aspectos de condição econômica. Tomar cuidado, sei lá, né, que pode ser esse movimento que está acontecendo nesses próximos, na verdade, esses últimos meses. Outra coisa que eu preciso ressaltar. A posição aberta do estrangeiro, é importante falar sobre isso. Aqui nós temos a posição do estrangeiro e a posição do investidor institucional local, né? E aí eu comentei que durante esse início de janeiro e fevereiro, o investidor estrangeiro, na verdade nos últimos dias de dezembro ele já começou a fazer isso, largando a mão da compra, que foi o player estrangeiro que carregou a compra no final do ano passado. Então se eu for olhar aqui, ó, dia 28 de dezembro o estrangeiro estava só com isso comprado. E aí início de janeiro
Tá, começou na compra, voltou, mas aí começou a largar até que virou a mão para venda no dia 9 de janeiro. Então, desde o início do ano, o movimento está em queda porque é realização e posição de venda do estrangeiro. Então, tudo isso aqui, venda, venda, venda. Aí chegou, por exemplo, 19 do 1, o estrangeiro ficou com mais de 235 mil contratos aqui, continuou na venda, 231, 217, e aí virou o mês aqui, fevereiro, ainda estava na venda, venda, até que teve o feriado do carnaval, rolagem de contrato. Na rolagem de contrato, o estrangeiro está na posição da compra, tá? Está voltando aí na posição da compra, aumentando aos poucos, sendo que ontem foi um dia de maior aumento de mão aqui neste ano na posição da compra, e ontem foi um dia de tendência de alta. Então, tomar cuidado, porque durante esse movimento do Ibov, que eu vou mostrar mais o Ibov, a gente tem mercado travado. Sim, está travado entre esse range dessa máxima e dessa mínima aqui por enquanto. Eles estão começando a montar na compra, começando. E isso aconteceu de novo aqui, ó, nesse movimento entre final de novembro e início de dezembro. O movimento ficou travado, com o estrangeiro parando de comprar, montou de novo na compra, eles pararam de comprar início desse ano, começaram a vender, pararam de comprar e por isso que o mercado ficou travado e eles estão voltando a comprar agora. Aconteceu a mesma coisa aqui, no início do ano passado. Eles compraram esse fundo todo. Quando chegou aqui, teve essa correção complexa, eles ficaram vendendo, realizando aos poucos e começou a comprar aqui e disparou de novo na compra, tá? Então, carregando aí o movimento. Por enquanto, isso que eu tenho que ressaltar é da parte da posição deles, que eles voltaram à posição de compra desde o dia da rolagem de contrato. Então, meados aqui do dia 14, que foi esse fundo aqui. Neste fundo onde que tende a comprar, e eles compraram. E o investidor local está dando essa liquidez para esse movimento de alta desses últimos dias, tá? E aí, outra coisa que eu tenho que ressaltar, que enquanto ontem Vale e Petro caíram, hoje o movimento do Ibov foi carregado pela Vale e pela Petro. Início do dia não estava assim, tá? Início do dia teve uma certa volatilidade. Início do dia estava IFNC e Vale caindo, as duas mais fortes do que Petro. E aí teve uma virada de movimento durante o dia, acabou que Vale se juntou com Petro e carregaram o índice hoje para não deixar cair, tá? Porque se for ver por variação, o índice fechou positivo, Ibov também, tudo aqui, mas levemente. Isso aqui é quase zero. E o dólar também fechou positivo, mas pouca coisa. Mas o movimento aqui ficou travado, não subia, porque o IFNC estava caindo até bastante nesse dia. Mas o movimento no finalzinho do dia foi carregado mesmo pela Petro e pela Vale aqui. Outra coisa que eu tenho que ressaltar, o fluxo hoje foi maravilhoso. Foi maravilhoso o fluxo. Pelo pelo dólar, comentei antes de ontem sobre dias que tem muito robô, né? Que o preço não movimenta, porque se tem robô e não tem agressão, vai ficar travado. Tirei esse print aqui durante a parte, eu acho que estava próximo do almoço, para mostrar o tanto de ordem que tinha no dólar. Não era falta de liquidez. Tem gente que acha, não tem liquidez suficiente para o preço andar. Não, pelo contrário, era muita. Todo o preço aqui tinha mais de 1K de contrato posicionado para cima e para baixo. Só que não tinha agressão, não tinha ninguém querendo agredir para tomar esses preços aqui para cima e nem esses preços aqui para baixo. Então, se ninguém agride, o preço não anda. E aí, por isso que ficava meio ponto, aí ficava andando em torno de meio ponto para cima, meio ponto para baixo do preço que estava atual. E não andava fácil. Diz assim, é uma bosta. Outra coisa que eu tenho que ressaltar, deixa eu abrir aqui uma outra tela. Já é quase um fato aí para todo mundo como que o dólar está bem travado, né? Dólar real. E aí tem essa imagem aqui que mostra a questão de volatilidade. Volatilidade nos últimos 10 anos, tá? Então, se a gente for pegar aqui mais ou menos 2012, tem esse patamar aqui de como se fosse um suporte, mas teve esse movimento mais abaixo aqui. Mas nos últimos anos, toda vez que chega nesse patamar, a gente tem uma situação de que explode depois. Por exemplo, 2012 chegou até mais aqui embaixo. Aí aconteceu depois a situação da Dilma, enfim, 2014 aqui também, aí explodiu. Tá, aí o preço voltou para a região 2017, 2018. Não lembro o que aconteceu aqui.
nem tô lembrando agora, mas teve um movimento super forte aqui. E aí voltou para patamar ok, final de 2019, Covid, aí explodiu o dólar e aí tá voltando de novo. Meu Deus, o que será que vai acontecer aqui agora? Qual é o próximo evento que nós vamos participar, né? Vivenciar. Eu fui e eu tava, hashtag. Não sei, mas aí junta com outras coisas que eu já mostrei, a questão da Nvidia, o S&P explodindo, mesmo com juros altos. E aí tem esses dados, esses indicadores aqui. Então a gente está vendo uma volatilidade muito baixa e quando acontece essa volatilidade baixíssima, tende a ter uma explosão depois por alguns fatores, tá? Então, aqui, estamos chegando quase próximo dessa região, que tende a ser como se fosse um fundo, um suporte da questão da volatilidade. Graficamente falando, o dólar, aqui, nos 60 minutos, hoje não fez nada, não movimentou, ficou travado no range da lateralidade de ontem. Mas a parte interessante é que ontem teve tendência, né? Então, aqui o movimento de hoje era normal que fosse travar mesmo. Segurou aqui quase 61 de retração e pode voltar a cair. Se eu for acrescentar a média, nós temos a média 20 aqui, ó, tentando jogar o preço para baixo de novo. E lembrando, temos outras regiões aqui para ter cuidado. Essa região de baixo é a próxima para ser testada, porque o canalzinho de alta foi rompido. Aqui agora é a próxima simetria do movimento para ser testado. Próxima regiãozinha, o backzinho, talvez para continuar caindo e testar essa região aqui. Outra coisa que eu preciso ressaltar, deixa eu ver aqui na minha lista, que o Ibov, parâmetro do índice futuro, voltou para a região de 130 mil pontos. 130 mil pontos que antes aqui no finalzinho do ano passado não rompeu de primeira, precisou acumular para essa barra aqui, rompeu 130, e aí final de dezembro passou, poderia ser um rompimento falso da região de 130 mil, voltou e ainda aquela figurazinha tá aqui bem válida, viu? A figura do ombro, cabeça, ombro. Esse segundo ombro ainda tá de boa, tá ótimo aqui. E aí tem que tomar cuidado porque até tava vendo uma pessoa comentando hoje no Twitter sobre como que essa região aqui, ó, esse suportezinho, ele passa a ficar bem interessante, né? Porque a gente tem aqui suporte, aí muitas pessoas pensam, na hora que o preço voltar é compra, enquanto não tiver o rompimento do oco, né? Então, por enquanto aqui é suporte e região de compra. O preço volta, se chegar aqui, muita gente acaba comprando. E aí, uma hora ou outra, acontece o rompimento. O oco, né, que acaba pegando stop dessas pessoas. E depois o oco acaba, talvez, travando o movimento, talvez, aqui. E aí o preço volta a subir. Deixa eu achar a postagem da pessoa, peraí. Essa imagenzinha aqui, que ele estava mostrando sobre essas regiõezinhas de suporte, as sardinhas bilionárias zoando, que aí a pessoa compra, né? E aí o preço acaba depois talvez rompendo essa região aqui. E aí, próxima região de teste é onde tem esse caixotinho ali, ó. Smart Money pobre. Mas então ele também tá vendo essa questão do oco, tá? Outra coisa que eu tenho que ressaltar então, pela questão de ser 130 mil pontos, pode ser uma região de resistência, tá? Junto com esse último topo aqui. Então, uma regiãozinha de resistência e nós já temos aí 5 barras já consecutivas de alta. Não é normal isso ter no Ibov, né? Última vez que teve de alta consecutiva, aqui foram 4. Aqui foram 2. Aqui foram 4. Aqui foram 5, depois teve correção. Então não é normal. Aqui foram 5, correção depois. Aqui foram 4, 5, 6, uma leve correção para depois voltar a subir. Então já tô achando estranho esse movimento aqui. E essa barra que fechou hoje também bem estranho, esse martelo, depois de um outro martelo, depois de mais um martelo nessa regiãozinha. E tende a ter uma força vendedora, porque de 2/3 de força vendedora está aqui nessa região. Então, notícia amanhã, também importante ressaltar, lembrando, né? Efeito ainda do que a Nvidia vai fazer amanhã. Tomar cuidado, pelo menos o pós-mercado aqui tá tudo ok, vai agitar nos próximos dias. Notícia amanhã, eu sei que eu lembro, né, que amanhã vai ser o dia mais importante da semana. Não é notícia tão relevante assim, mas nós temos aqui 10h30, não é de movimentar tanto, porém o foco vai ser 11h45 e, deixa eu ver se meio-dia também, 11h45, meio-dia, as duas aqui.
E depois tem discurso, mas é fim da tarde. Então 11h45, meio-dia, notícias importantes da manhã. Do Brasil não tem nada aqui, 9 horas. Então é isso que eu tinha que ressaltar pra hoje.